Olá, pastor, olá, pastora, você líder de ministério, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso canal. Que bom que você está aí do outro lado. Nosso grupo de pastores e de líderes está crescendo. Cada semana temos gente se inscrevendo, gente nova chegando, gente descobrindo esse espaço que foi criado para a gente trocar ideias, para a gente compartilhar a respeito de coisas do ministério que podem fazer com que o seu ministério se torne mais eficiente. Eu quero, inclusive, agradecer a você que tem compartilhado, a você que tem comentado, né? E eu tenho lido todos os comentários que entram. Você tem compartilhado, você tem comentado, você tem distribuído esse material. Quero te agradecer por fazer isso e dizer novamente que esse canal foi criado para isso, para a gente poder compartilhar ideias. Nem todas as ideias vão servir, talvez para você ou do jeito que a gente faz aqui, mas a ideia é compartilhar princípios que podem ser úteis e onde a gente pode aprender juntos. A verdade é que se você estudou no seminário, como eu estudei, nós aprendemos muitas coisas valiosíssimas durante o tempo de seminário. Mas tem muitas outras coisas que a gente precisa saber e aprender e experimentar para poder liderar uma igreja de sucesso, uma igreja que realmente alcança a missão que Jesus nos deu em Mateus 28. Nós precisamos ter várias outras ferramentas na nossa caixa de ferramentas e a grande maioria dos seminários não teve nem tempo hábil para nos preparar para tudo isso. Nós vivemos num mundo que está em constante mudança e com essa constante mudança nós precisamos também aprender, mudar e nos adaptar. Então, que bom que você está aqui comigo hoje, que bom que você está tirando um tempinho aí da sua semana para você poder absorver esse conteúdo e extrair daqui princípios para a sua vida e para o seu ministério. Por falar em um mundo que tem mudado bastante, eu quero falar contigo um pouquinho a respeito do assunto que nós vamos tratar nessa semana e na semana que vem, ou no próximo episódio, na verdade, estamos fazendo a cada 2 semanas. Então, nesse e no próximo episódio, nós vamos falar sobre comunicação e mídias dentro da sua igreja. Nesse mundo que a gente está vivendo com muitas mudanças, essa é uma área que é inevitável que nós tenhamos que aprender e nos adaptar com algumas coisas e talvez fazer coisas que nós não fazíamos há 5 anos atrás, mas que hoje precisamos fazer se queremos pastorear bem e alcançar pessoas. Essa área de mídia é uma área gigantesca que você não precisa, pastora, você não precisa saber fazer mas você precisa sim criar um ambiente, levantar pessoas que possam fazer isso, né, e te ajudar nessa área. E eu vou trazer para você um conteúdo aqui, que foi um conteúdo de um laboratório que nós fizemos, hoje a gente chamaria de, outras pessoas chamam de workshop, né? Laboratório, um workshop, uma palestra que foi dada por 2 rapazes da minha igreja aqui, que trabalham com isso profissionalmente, e que falaram a respeito de comunicação nas igrejas. E o que nós vamos trazer nesse episódio e no próximo são coisas muito práticas a respeito da liderança desse ministério, sobre o como fazer algumas coisas, e eu quero incentivar você a não somente assistir, mas a também mandar esse episódio para pessoas talvez na sua igreja que já trabalham com isso, para que você possa estar por dentro daquilo que a gente tem feito aqui, para que você possa dar ideias, compartilhar recursos e assim por diante. Eu prometo para você que vai ser muito prático, né, e muito bom. E como tem muito conteúdo, eu estou dividindo em 2 partes. Nós vamos falar primeiro, nessa parte agora, você vai ouvir 2 rapazes, Rodrigo e o Renan. O Rodrigo, se você já tem assistido bastante o nosso canal, você já sabe, ele trabalha comigo. Eu fiz alguns episódios com ele e com o Tiago, um colega de ministério lá do Paraná, um tempo atrás, falando de coisas muito mais técnicas, que tipo de câmera, que tipo de computador, qual é o software que você usa, que tipo de cabos. A gente fez uma coisa bem técnica. Tá aqui no canal, eu vou colocar o
cartão aqui em cima se você não assistiu essa parte, tá? Sobre comunicação e mídias sociais nas igrejas, você assiste aqui em cima, ok? Mas se você quer uma coisa mais prática, cara, como que você faz? E como que você inventa isso? E como que você paga por esses recursos? E como que você lida com isso? Esses próximos dois workshops são mais práticos nesse sentido. No workshop de hoje, nós vamos falar sobre o alcance das mídias sociais e como, você vai ver o Renan, que tem produzido alguns grandes eventos de mídias no Brasil, como esse alcance pode ser algo exponencial que a gente não imagina. Nós vamos falar sobre por que você deve investir nisso. Devo investir, não devo investir? Por que você deve investir nisso? Como que a gente organiza voluntários para um departamento de comunicação? Como que nós aqui, a minha igreja, como que nós começamos? E você vai ver que você não precisa ser milionário para começar nessa área não, tá? Você não precisa ter tanto recurso. Alguns recursos são de fato muito caros, mas você não precisa começar com isso. Você pode começar de uma forma muito simples. Como você pode começar a investir nisso de uma forma sem gastar muito recurso. E no próximo episódio nós vamos falar sobre liderança de ministério, sobre referências, perguntas e respostas, como a gente organiza o nosso culto. Tem muita coisa ainda por vir no próximo episódio, mas nesse agora nós vamos começar ouvindo o Rodrigo e o Renan falar um pouquinho a respeito disso. E por falar em mídias, antes de eu passar para o conteúdo aqui, por falar em mídias, recentemente alguém que assiste o nosso canal me perguntou se o meu conteúdo estava disponível em estilo podcast, somente em áudio, né? Somente em áudio para você que está aqui no YouTube. De repente você está na academia, você está no carro, você está lavando a louça, você está fazendo, você só quer ouvir o conteúdo, você não precisa da imagem se estava disponível. E não estava, mas eu estou fazendo um teste e eu joguei 6 episódios, dos primeiros episódios, lá do comecinho do canal, num podcast no Spotify, ok? Então, se você já usa Spotify, você pode entrar lá na área de podcast e procurar Liderança Pastoral com André Vargas. Liderança Pastoral com André Vargas. E vai aparecer ali um canal, você vai reconhecer a logo, né? É a mesma identidade visual do nosso canal aqui. E lá nós temos 6 episódios que eu lancei ali a princípio. E esses 6 episódios vão ser um teste para mim, para saber se vocês querem isso ou não. Ok? Se eu ver que tem muita gente ouvindo, muito download sendo feito, cara, vou saber que eu devo expandir o meu perfil no Spotify. Se eu ver que não tem muita gente consumindo conteúdo lá e vocês continuam consumindo conteúdo aqui no YouTube, então eu vou manter aqui no YouTube como meu foco principal, tá bom? Então, depois vai lá no Spotify, coloca lá Liderança Pastoral com André Vargas, você vai ver a nossa logo e você vai reconhecer o nosso conteúdo ali. Quem sabe, né? Até os conteúdos que estejam lá, como são dos mais antigos do canal, quem sabe sejam conteúdos que você que está chegando agora nem ouviu ainda. Então, faça o teste, vai lá, depois coloca nos comentários aqui para mim aquilo que você achou, se você achou legal, se a gente deve continuar fazendo isso, ou foca no YouTube mesmo, você me diz, eu quero fazer aquilo que é mais interessante, mais útil para você, que está aí na ponta servindo, tá? Gente, sem mais delongas, eu vou passar então para esse primeiro episódio sobre comunicação, onde nós vamos ouvir o Rodrigo e Renan falando sobre o alcance, como investir e como você pode começar sem ter que gastar uma fortuna. No fim, eu volto para a gente encerrar com algumas coisas e dar alguns avisos para você, tá bom? Vamos lá, vamos aproveitar esse novo conteúdo. Boa tarde, gente. Vocês estão animados ainda para Deeper? Legal pra caramba ontem, né? A gente está feliz de estar aqui, feliz que vocês estão aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo, sou responsável por toda a parte de comunicação lá da PIB, também sou produtor lá. Comigo está o Renan, que é meu parceiro aí da correria, dos trampos, e é o responsável por toda a parte de comunicação do Deeper. Então a gente vai trocar uma ideia com vocês, a gente queria que esse tempo fosse um tempo bem informal, bem descontraído, que a gente pudesse mesmo bater um papo com vocês, tirar bastante dúvida. A gente tem algumas coisas para compartilhar, mas a gente queria também ouvir dúvidas de vocês, principalmente se você é de outra igreja tem alguma curiosidade sobre alguma coisa que a gente faça na PIB. Então agora é o momento de você levantar a mão aí e de aproveitar. A gente espera que vocês perguntem e que a gente responda. Se ninguém perguntar, a gente vai para casa, tá bom? Eu queria pedir para a galera que está sentada lá no fundo, para vocês virem para frente, por favor, só porque por causa das luzes, a gente já não enxerga, então se vocês estiverem bem atrás, fica pior ainda. Então,
ajuda a gente com isso aí, vem aqui para frente. A gente vai falar sobre comunicação, produção, coisa técnica, essas coisas todas. E quando a Lê propôs, eu pensei, eu acho legal, eu acho super interessante, eu vivo disso, trabalho com isso. Mas eu pensei, e será que alguma galera na conferência vai se perguntar, sério, vamos falar sobre isso numa conferência? A princípio parece que não faz muito sentido, até que você olha em volta, né? Você olha onde é que você está, você olha em volta e vê que, na verdade, a gente precisa disso e é alguma coisa que muitas igrejas têm buscado e várias pessoas têm se aperfeiçoado na área por causa das igrejas, principalmente. Então, queria lembrá-los que é, de fato, importante, até porque a gente está aqui dependendo de um monte de coisa dessa, né? Você está vendo um monte de luz bonita, um som, uma estrutura diferente num teatro. A gente transformou um teatro numa igreja, né? A gente faz isso algumas vezes por ano, na verdade. Semana a gente estava lá na igreja e chegou um casal e o cara falou, poxa, cara, quanta coisa. Falei, a gente muda a igreja de lugar de vez em quando. Assim, a gente desmonta a igreja inteira, leva para outro lugar. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e queria que você aproveitasse mesmo para tirar suas dúvidas, para perguntar como é que vocês fazem isso, como é que faz aquilo, eu quero fazer isso, por onde que eu começo. Tá bom? Quer falar alguma coisa, mano? Segue daí. O Renan, se vocês não sabem, o Renan teve já o privilégio, a oportunidade de trabalhar com grandes produções, né, Renan? A gente tem hoje o pastor com maiores inscritos no YouTube do mundo, é o David Leonardo, acredite. O Joinvilense morava aqui do lado. E o Renan teve o privilégio de trabalhar com isso, em produções super profissionais, né, Renan? Com uma galera top, profissa, e que tem vídeos hoje levando a mensagem do Evangelho com 10 milhões de visualizações. Entende? Então, se você vê assim, é um absurdo. Fala um pouco disso pra gente, Renan. Como é que é um setup de gravação profissa com, tipo, David Leonardo num vídeo que você está operando atrás da câmera e que você sabe que daqui a algumas horas depois do lançamento tem 10 milhões de visualização. É louco, né? Cara, é muito doido, porque pensar realmente no alcance que tem as mídias, a gente não tem muita ideia de quão vai longe isso, a questão de criatividade, quão importante isso pro reino. E, cara, dá uma pressãozinha, a gente tá lá gravando na hora e, tipo, tem que estar tudo muito certinho. Mas é mais tranquilo do que parece. É a questão de ser tá tudo alinhado, a visão. Mas, cara, é incrível, é muito massa e é legal estar num ambiente grandioso que tu sabe, ainda mais quando tu sabe o propósito que aquilo tem. Porque a criatividade é muito massa, a questão de tu saber o propósito daquilo que tu tá falando, o propósito pro reino, né? As vidas que serão alcançadas. E que a gente tá falando, tipo, a questão da mídia, o quanto que ela envolve a questão da igreja, porque a mídia, ela não vai só do projeto final, ela vai desde quando captar as pessoas nas mídias sociais, por exemplo, tanto de gente que conhece Jesus através das mídias sociais. E quando isso gera um alcance muito grande, que a internet tem hoje, cara, é muito doido, muito doido. Eu ia comentar até antes de tu falar, e tu falou exatamente o que eu ia falar, que só de tu estar produzindo alguma coisa desse tamanho, dessa proporção, já dá um gelão na barriga, né? Já dá um frio na barriga gigante. E o negócio fica ainda mais sério, mais delicado, quando tu entende o propósito por trás disso, né? A gente não está só produzindo um baita de um videoclipe ou de uma mensagem qualquer na internet. A gente não está ensinando, quer ganhar mais seguidores, arrasta para cima. Mano, a gente está falando de reino de Deus, de evangelho, de pessoas que são alcançadas, que são impactadas, né, através das mídias, de testemunho de pessoas que nunca pisaram numa igreja e que tiveram uma experiência doida com Jesus e que converteram por causa de uma parada que a gente produziu, que é um audiovisual, que já tem uma responsabilidade grande para qualquer coisa que você faça e que fica mais séria ainda para o reino, né? Todo domingo, a galera que está na bancada com a gente, faz assim, se você é voluntário na PIB, você serve na PIB em alguma área, metade da galera. Então, essa galera com certeza já me viu, tipo, muito, muito nervoso, muito tenso, antes de um culto de domingo. O culto das 18 horas de domingo, 5 minutos antes, eu vou para a bancada e fico meio, Deus nos ajude, Deus nos ajude, Deus nos ajude. Né? Porque não é só uma transmissão de um culto que a gente vai fazer, é você entender que aqueles números são pessoas atrás dos seus monitores e que vão receber a mensagem, que têm tido experiências com Deus através disso. Né? A gente ouve disso na nossa igreja, a gente ouve de pessoas que não iam para a igreja, não posso ir para a igreja, ou porque o meu cônjuge não deixa, ou porque ainda é complicado para mim esse negócio de evangelho, mas acabei assistindo. Acessei lá um link, acabei assistindo e tive a vida transformada por isso. O devocional diário, né, pastor, é uma coisa assim, diariamente pessoas que respondem a gente, eu sou aqui do Piauí,
tô assistindo vocês aí porque pintou o link aqui, tô acompanhando, e essa igreja é benção e tal. Então, é uma parada mesmo que não é mais, a gente não, eu costumo falar isso para os voluntários, né? Cara, a gente não está brincando de fazer culto, a gente está de verdade levando o reino de Deus e o evangelho através dessas coisas e tem impactado um monte. Quer falar mais alguma coisa? Vamos seguindo. E aí eu tinha notado aqui do porquê que a gente precisa disso, e aí é óbvio, né? A gente usa isso, uma ferramenta atual. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu, que é artista, e a gente estava falando disso, né, cara? Eu creio mesmo que existe uma responsabilidade sobre nossa geração para com o evangelho através dessa área tecnológica, né? A gente é a geração smart, e eu acredito mesmo, fico arrepiado de falar, que o Senhor nos capacita para isso, que o Senhor nos dá inteligência para isso, para que o evangelho seja levado e que a gente, nós já entramos em lugares inalcançáveis pelo evangelho por um microchip de celular. Graças à tecnologia, graças à nossa geração smart, e o quanto que a gente tem avançado para isso. Então, é de fato importante, é necessário, vocês precisam de um mic para me ouvir, precisa de um cara que entenda do mic para a gente poder se comunicar e de iluminação. Então, é importante, é necessário, e eu acredito mesmo que é muito mais do que a gente ficar rolando o feed do Instagram para cima e para baixo, que a gente precisa, em nome de Jesus mesmo, assumir a responsabilidade de usar essas ferramentas para expandir o reino de Deus e para alcançar ainda mais vidas com isso. Mas não é só fazer, né, Renan? Tem toda uma estrutura, tem toda uma preparação e é um negócio um pouco mais complexo do que parece. O cara que chega, que não faz parte da parte de mídia, ele chega, ele assiste o culto, ele vai para casa e foi legal. Foi bacana e está tudo bem. Não faz ideia, né, do tamanho da equipe por trás disso e de quantos dias antes disso nós estamos planejando, né? Então, exige uma organização, né, de equipe, de escala, de liderança, de hierarquia dentro do teu time para os negócios funcionarem, né? Como é que você faz no sábado, Renan? No Deeper, como é que funciona a escala? A gente vai fazer um culto e aí, cara, quantos voluntários estão envolvidos? Como é que quem está coordenando? Como é que funciona isso no sábado? Cara, no sábado a gente usa o método de domingo, como é um pouquinho mais reduzido. Por exemplo, a gente tem a galera das fotos. Geralmente a galera das fotos já trabalha com a questão dos stories da mídia social. Aí a gente tenta reduzir. E agora a gente está até aplicando uma coisa nova, que é a questão de já postar na hora, né? Por exemplo, a gente usar mecanismos que já te entregam um resultado mais rápido. Que nem também a gente usa os recaps na conferência, que é o videozinho que vai tocar no final daquilo que aconteceu já na hora. Então, no momento a gente está fazendo um pouco mais reduzido, mas, por exemplo, a gente vai ter projeção normal, a gente vai ter iluminação, a gente... Não sei se você quer falar um pouquinho mais do domingo? Que é bem parecido, né? E que a gente vai falando assim, a gente tá postando foto na hora, e aí a gente tem projeção, tem iluminação, e por trás disso tudo tem um voluntário, e tem uma organização, e tem alguém que desenhou uma ordem de culto e um planejamento. Então, é bem mais complexo do que parece, né? Se você não serve no Ministério de Comunicação da PIB, você chega lá e aconteceu, né? Você chegou... Primeiro a nave estava fresca, você vem do calorzão, né? Você vem do calorzão no carro ali, aí você entra, ufa. O ar está gelado, e aí alguém está te recepcionando, e aí quando você chegou, o cara falou, cara, fica tranquilo, eu vou cuidar do teu carro enquanto você participa do culto, né? Então, por trás de tudo que está acontecendo, que é normal para quem não está na parte de comunicação, na verdade tem toda uma estrutura e uma organização, e um baita de um time e de uma equipe para fazer isso tudo acontecer, né? Então, o Renan tem feito isso no sábado já, a gente troca a figurinha, então no domingo a gente aplica o método e eles fazem alguma coisa bem parecida no sábado, na Deeper, e a gente tem os mesmos voluntários, né? O meu time é o mesmo tipo do Renan do sábado, a galera vem no sábado e vai servir no domingo de novo. E é curioso, cara, porque nessa área de produção e de comunicação, normalmente o interessado é a galera mais jovem, né? A galera que está ligada nisso, que está com o celular na mão o tempo todo e que gosta de fazer, né? Eu honestamente, no meu ministério, quer dizer, no ministério que eu lidero, eu não tenho dificuldade em conseguir voluntários. Ao contrário, né? A queixa do voluntário comigo é, pô, cara, eu preciso servir de novo. Já faz tempo que eu servi, né? E você vai servir, é que tem outras 5 pessoas para serem escaladas também. Então,
Graças a Deus, cara, graças a Deus, a PIB, a gente fala disso, né, sempre. É muito fácil fazer qualquer coisa na PIB, entre aspas, por causa do time que a gente tem, por causa do coração da galera que a gente tem. É uma galera que é serva, que você fala, gente, a gente vai fazer uma conferência, a Deeper vai ser no Cine Teatro, tá? A gente precisa desmontar a igreja inteira, e a gente vai para lá na quarta-feira e vai sair de lá na outra quarta-feira, tá bom? E vamos embora. E nós estamos aqui, desde quarta-feira, nós vamos embora na outra quarta-feira, e a galera tá rindo à toa, tá? A galera tá rindo à toa. Ontem acabou, eu falei assim, cara, eu preciso muito deitar, estou muito cansado. Então, porque a gente já estava aqui alguns dias, né, trabalhando e puxando fio e içando madeira, e todo mundo envolvido já há vários dias, porque entendeu o propósito do negócio. Então, assim, não é uma galera que você precisa, quem vai vir, quem não vai vir. A galera vem com vontade, vem com alegria, porque entendeu o propósito. Né? Não é instalar um projetor, é comunicar o reino de Deus com algumas pessoas que vão vir e vão entender a mensagem de forma mais lúdica, porque o pastor usou imagens ali para projetar. Né? Então, tem uma galera envolvida por trás e que, graças a Deus, no nosso caso, tem feito com alegria, com excelência. E na PIB, graças a Deus, eu imagino que o Renan também não, porque é o mesmo time, né? A gente não tem essa dificuldade de conseguir voluntários para essa área. A gente tem uma galera, um time grande de jovens que estão sempre assim, posso servir? Eu acho que, sem brincadeira, todo domingo alguém vem falar comigo. Yusser, a Lara, o Renan, alguém vem falar, cara, tem um cara para servir. Bora, mano, traz o cara domingo, vamos começar. E eu queria compartilhar um pouco, se você é de outra igreja e que ainda não tem caminhado ainda nessa área, como que a gente faz na PIB para que, quem sabe, isso possa abrir a tua mente, teus horizontes, e que possa ser bênção lá na tua igreja também. Primeiro, lembrar, Renan, que há 2 anos atrás a gente foi pego de surpresa, né, com a pandemia. O pastor André falou, gente, nós vamos ter que fechar as portas e nós vamos transmitir o culto online. Primeira coisa que eu fiz foi falar com o Renan. Eu falei, bro, como é que faz esse negócio? Como é que faz? A gente tem uma Canon T3i e um Mac emprestado. Como é que faz para a gente transmitir uma live? E a gente começou do zero, né? Sim, foi um grande susto, a gente não sabia. Aí, graças a Deus, a gente já estava pesquisando antes sobre como fazer uma live legal, para a gente eventualmente fazer uma coisa. Daí a gente chegou para conversar sobre isso, a gente viu um esquema, cara, tipo, que os gringos já estavam usando lá fora, a questão de espelhar a imagem da câmera, que a gente tinha uma câmera simples, que não era feita para live. E a gente, com um cabo USB, a gente transmitiu a imagem para a tela, a gente espelhava a imagem na live, e assim a gente foi fazendo até a gente conseguir melhorar. O legal de falar disso é que hoje, graças a Deus e algumas almas generosas, a gente consegue transmitir com uma câmera profissional de altíssima qualidade, com cabo profissional, com computadores que mandam um foguete para a NASA se precisar, para o espaço, mas que a gente começou com uma Canon T3i que a gente ganhou, uma irmã da igreja me deu, eu ofertei para a igreja, a gente tinha a T3i, um Mac emprestado e um cabo USB. E a gente começou a transmitir cultos com um cabo USB, e aí toda semana tinha uma parada nova, né, mano? Toda semana a gente, cara, eu vi um negócio, vamos fazer? Vamos fazer. Então a gente começou a transmitir live com o que a gente tinha. Inclusive, nós pensamos na possibilidade de nós transmitirmos com o celular. Então a gente... Assim, hoje a galera que vê, graças a Deus, a gente tem um recurso, a gente tem feito um negócio um pouco mais profissional, mas que a gente começou com uma câmera muito simples e que atendia o público e a galera. Eu lembro que pra gente que estava fuçando isso e pesquisando muito sobre isso, você botar no YouTube como transmitir uma live, vai aparecer uns vídeos lá de uns caras que tem um setup de 200K, né? Então, pra gente que estava fuçando sobre isso tudo, a gente tinha uma Canon e um Mac. Então, era assim, a gente queria fazer muito mais. Mas para quem estava recebendo em casa, era a coisa mais linda do mundo. A gente, poxa, funcionou, a gente assistiu e deu certo, parabéns. Sempre tem um feedback, né? Treme menos. O voluntário nunca tinha pego na câmera, brother. E aí o cara chega e você fala, você vai transmitir o culto ao vivo para quem está em casa, tá? O cara tá com uma baita de uma Full HD na frente dele e... treme menos aí a câmera, que está embaçado o negócio aqui, o áudio tem um chiado e tem um negócio. E a gente começando, e aí cada semana a gente foi melhorando, a gente foi evoluindo, a gente foi trocando figurinha, estudando, e chegamos onde chegamos hoje. Então, a dica é, cara, você consegue fazer com um celular e o cabinho que você usa para carregar ele. Você consegue transmitir o teu culto ao vivo. E uma parada que eu estava discutindo com o pastor André outro dia, conversando, é que
a gente não consegue mais parar de fazer live. A gente começou por causa de uma necessidade. Fecharam as igrejas, a gente não quer deixar de atender a galera que está em casa, então vamos transmitir ao vivo, vamos fazer uma live. Hoje você já pode ir para a igreja presencial, mas a gente já não consegue mais, né, Renan? O cara já não... Tem gente que... O cara vai para o culto às 18 horas, viu lá presencial, chega em casa e vai assistir o culto. Ou o cara assiste online em casa, 18 horas, e vai no culto das 20. Né? Então não é uma parada mais que a gente consegue parar e nem que a gente quer parar. Graças a Deus, né? Como eu já falei, a gente está alcançando muita gente através disso. E eu acho legal, uma coisa que o pastor sempre fala é que a gente não quer uma igreja grande. A gente não precisa de uma igreja grande. A verdade é que a galera tá aparecendo e está vindo, e a gente tem conseguido alcançar gente do outro lado do mundo, que está sendo abençoado, e que se a gente para, a galera vai sentir. E se você ainda não faz live na sua igreja, se você ainda não tem transmitido o teu culto ao vivo, se você ainda não tem investido nas redes sociais, você não vai fugir disso por muito tempo. Né? Daqui a pouco... e eu, particularmente, acredito que cedo ou tarde vai ser o nosso único recurso. Né? Então, você não vai fugir disso, você vai precisar já começar a pensar sobre isso e como é que faz, e você vai começar com o time que você tem, com o voluntário que você tem, com o equipamento que você tem, e eu garanto para você, dá certo. Eu estou todo grisalho, mas dá certo. E, cara, é o lance o alcance que tem isso, né, cara? O alcance a gente realmente não pode parar de fazer, porque... é um método de evangelizar, alcançar pessoas. Então, que nem tu falou, a gente começou com um pouco que a gente tinha, e é igual eu falo para todo mundo que vem me perguntar, cara, como é que eu começo a fazer vídeo, cara? Como é que eu começo a trabalhar nessa área de mídia? Mano, começa com o que tu tem, faz, só faz, é fazendo. Tipo, eu também comecei, cara. Comecei com o que eu tinha, comecei com um equipamento simples, e, cara, é degrauzinho por degrau, cada hora tu vai batendo a cabeça, tentativa e erro. A gente errou muito no começo. Aí, hoje em dia, a galera vê essa live e fala, putz, cara, que live bonita que vocês fazem, não sei o quê, tipo... E, cara, é questão, tipo, não foi do dia para a noite, demorou 2 anos para a gente chegar nesse resultado que a gente está agora. E, cara, a tendência é melhorar porque é o lance de continuar persistindo, continuar buscando coisas novas, referências novas, cara. E também o lance de sair um pouquinho até da bolha gospel. Cara, pegar referências de fora, cara. A gente pega muita referência de sets de gravação diferente, de filme, tipo, o que a gente puder aplicar para melhorar a qualidade, cara, a gente vai melhorar muito. Vem o lance de tu usar o recurso que está à tua disposição para o reino, né? O cara está fazendo lá fora e tem funcionado, e obviamente a gente não quer se amoldar ao padrão dele, mas eu vou usar a ferramenta que o cara está usando ao meu favor, ao nosso favor, né? E vamos expandir sobre isso. E uma parada que eu estava pensando essa semana beleza, Digão, e se vier lá um monte de gente falando, cara, eu vou começar o ministério então na minha igreja amanhã. O cara que trabalha comigo sabe assim, obviamente eu creio em todas as coisas, mas, cara, você precisa orar para projetar? Você precisa orar para Deus te abençoar, mas junto com isso você precisa subir lá, botar o projetor, puxar o cabo e fazer o negócio acontecer, né? Então, é muito prático, né? Mas eu diria que para o ministério, digam, beleza, eu quero começar então a fazer essas coisas na minha igreja. Primeiro, ora a Deus, cara. Ora de verdade a Deus, pede para Deus te dar direção, porque às vezes é uma guerra que não é tua. Entende? Você quer muito fazer, você tem desejo de fazer, mas não é uma parada que é para você nesse momento. Né? Eu não tenho dúvida de que se tua igreja não faz, ela deveria. Mas ora a Deus, cara, para saber se é um ministério que é para você comprar a briga disso agora. Né? Eu lembro quando a gente começou a fazer isso lá na PIB, eu trabalhava como secretário da igreja, o pastor começou a falar, pô, cara, eu queria fazer uma imagem disso, daquilo. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, mano. Entende? E o pastor foi me ajudando, foi me dando a dica, e na verdade, e agora a gente faz muito prático, porque, primeira coisa, eu entendi a visão da minha igreja, eu entendi a visão do meu pastor, e eu comprei a briga com ele. Falei, beleza, então vamos fazer esse negócio, e a gente tem feito isso, porque eu entendi de Deus que era uma briga minha, e que a gente ia comprar junto, e que a gente tem conseguido e tem evoluído. Mas ora a Deus mesmo, cara, para saber se é o teu ministério. Eu estava ouvindo um cara essa semana, e o cara falou assim, pastores e líderes de igreja estão tão acostumados a tomar balão de voluntário, que o cara tem meio que como é que fala? Fica até ressabiado, do cara que chega e fala, bro, fui no workshop lá na Deeper e o cara falou que dá para fazer, nós vamos ganhar 1000 seguidores numa semana e vamos dar-lhe, porque eu vou conseguir a câmera e o cabo e o computador e a gente precisa de 20 mil e vai dar certo. Tá bom, filho, senta lá, se acalma, não é bem assim. Né? Porque às vezes o cara vem todo empolgado e na empolgação e cara, eu ouço isso toda semana. Digam, se a gente fizesse assim, a gente só precisa de uma câmera de 120 mil reais.
Filhão, tá bom, nós vamos chegar lá, senta lá, se acomoda, né? Porque tem todo um processo e tem toda uma disposição da tua parte, né? É óbvio para todos nós que não é um ministério técnico e que exige menos dedicação, compromisso, submissão, honra e até comprometimento da tua parte, né? Normalmente o cara que vem todo, cara, vamos fazer, e eu juro para você, eu tô aqui domingo das 8h30 da manhã às 10h30 quando a Bíblia fechar, aí você fala, tá bom, quando você vier um domingo você vai ver o trampo que é. Então só de tu não ficar tão empolgado e achar que você vai ganhar o mundo de um dia para o outro, primeiro, porque tu vai se frustrar e você vai dar um passo atrás com o teu pastor, com a liderança da tua igreja, que vai falar, pô, o cara disse que ia fazer um monte de coisa e agora não vem. Não veio mais porque dá trabalho, na verdade. Na internet caiu no meio da live, eu não vou mais fazer não, cara. Entende? Então, primeiro, cara, ore a Deus mesmo, para Deus te dar uma direção, para Deus te dar um posicionamento. E a outra coisa muito importante é entenda a visão da tua igreja, entenda a visão da tua liderança, né? A gente vive isso na PIB, eu diretamente com o pastor André, o Ale com o Renan com o Ale e eu com o Ale. Então, a gente entende onde os caras querem chegar. Entende, pastor? Para onde é que a gente está indo? Fala para mim, para onde é que a gente está indo? Eu brinco com o pastor que às vezes eu acho que ele está indo rápido demais e eu tenho medo de ficar para trás. Tipo, cara, calma aí, eu quero ir junto, mas me ajuda aí. Entende? Então, cara, entenda a visão da tua igreja, entenda onde tua igreja quer chegar e o teu ministério tem que estar debaixo disso. Né, Renan? Não dá para o cara chegar agora na igreja dele e voltar lá amanhã e falar, pastor, seguinte, nós vamos mudar tudo aqui. Primeiro nós vamos pintar as paredes preto, porque para fazer live a parede tem que ser preta. O senhor vai sentar numa banqueta, a gente vai comprar um chute pretinho igual o David Leonardo. Já se queimou, já torrou a cara, volta para casa. Então, entenda a visão da sua igreja, entenda a visão da tua liderança, do teu pastor, para tu fazer com que isso, a visão dele expanda, a visão da tua igreja expanda. É só para o cara não chegar e achar que... O Renan vive isso também todo sábado, né? O cara que chega, a gente devia fazer assim, e não vê a nossa caminhada de 7 anos de PIB aí, adaptando e melhorando a cada semana e construindo degrau por degrau, né, cara? E a questão de também criar cultura na igreja, né? Tá extremamente alinhada a cultura com a questão da criatividade e a organização, cara. Não é do dia para noite mesmo. Outra coisa legal que eu aprendi também é que você sempre tem que treinar as pessoas para voarem mais alto do que você já está voando. Normalmente, e eu sofri isso, cara, no início eu tinha muita dificuldade de delegar, com medo do Vitão, e se o Vitão fizer mais que eu, e daí eu vou fazer o quê? Eu vou ter que sair fora, porque o cara vai, né? E, cara, quando eu entendi isso, que, cara, você treina as pessoas para voarem mais alto do que você, porque você está junto, cara, a gente está voando junto, na verdade. Se ele começar a voar mais alto que você vai voar junto com o cara, entende? Então, você sempre treina o teu voluntário, instiga o teu voluntário a ir mais alto, a fazer mais longe, porque a gente vai todo mundo junto, né? A gente está tudo pela mesma causa. Então, eu queria trocar uma ideia só, como é que funciona a nossa equipe, como é que a gente faz isso lá na PIB e também no Deeper, e aí eu queria ouvir de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não se acanha não, pergunta aí. E às vezes uma pergunta que você tem que parece que é óbvia para todo mundo, não é. Então a tua pergunta, na verdade, pode ser a pergunta de outros 5 que estão tímidos para perguntar. Então, não se acanhe. Então, na PIB a gente faz o seguinte, o cara chega e ele vai encontrar alguém que serve. Na verdade, quando você vai na PIB, todo mundo ali serve. Então, não vai dar 2 semanas para você estar engajado em alguma coisa, porque todo mundo está servindo em alguma área, algum ministério, e a galera mais da 40 para baixo ali, apesar de que na última feira de ministérios lá, já teve várias pessoas bem mais velhas que se inscreveram para comunicação e que é excelente. Nós precisamos de vocês no nosso time, né? Então, como é que funciona ali? Primeiro, você vai chegar e vai se deparar com alguém e o cara vai te falar, pô, como é que vocês fazem esse negócio? Cara, tem todo um time envolvido, tem uma galera que trabalha, que encontra mais cedo, que vem cedo para a igreja, que recebe uma ordem de culto já na sexta-feira, com detalhe, com horário, com tempo, de tudo que vai acontecer. E aí, como é que faz? Primeiro, a gente pede para que você participe da PIB por um tempo, né, Renan? Para você entender a visão da igreja. Primeiro, você entende a visão da igreja, como é que a gente faz, o que a gente faz, quem são as pessoas que a gente se submete, quem é que nos lidera. E aí, então você fica um tempo ali e depois você vem, a gente fala, cara, vem para a bancada com a gente. Então lá atrás tem uma bancada
basicamente isso aqui fica lá atrás, o cara vem e assiste. Vê como é que a gente vai fazer esse negócio. Então o cara vem, assiste como é que foi, todo voluntário que está aqui passou pelo mesmo processo. O cara vem, assiste, fica ali quietinho na dele, assiste como tudo aconteceu. E aí, durante a semana, eu pergunto para ele, cara, e aí, o que te chamou a atenção lá? Você viu na bancada o culto todo, o que te chamou a atenção? Cara, eu gostei da menina ali que fez foto dos stories, ou do som, do computador. E aí, na outra semana, ele vem para acompanhar o cara que fez. Então, o Renan tá projetando, e eu gostei disso, então eu vou ver o Renan fazer, vou ficar ali só com o Renan, e o Renan vai me dando as dicas, e no outro domingo você está servindo, brother. Entende? Então, assim, a gente não faz um workshop, vamos fazer um treinamento de Pro Presenter. Não, você vem, você olha a Samanta fazer, a Carol fazer, a Camila fazer, no outro domingo você faz e você vai embora, você vai fazendo. E todo domingo você vai aprendendo uma coisa nova. Tem algumas pessoas-chave que, só rapidinho assim, quando eu vou montar a escala de domingo, a galera normalmente fala assim, poxa, eu já é do segundo domingo que eu não sirvo. Porque acha, eu falei disso essa semana com o pastor Daniel, o cara acha que eu sento ali, que eu fico olhando nome por nome. Cara, na verdade, o negócio chega num nível que, na verdade, é uma planilha de Excel. O Excel me diz quem é que faz tempo que não está servindo. Então, o Excel me alerta aqui, opa, faz 2 domingos que a IU não serve. A IU vai esse domingo. E tem algumas pessoas coringas, quando falta alguém, são pessoas que sabem fazer tudo. Você pedir para o cara ficar na câmera, o cara fica na câmera, e você pedir para ele pregar, o cara vai pregar, mano. Então, são pessoas que a gente, depois que ele se identifica com uma área, a gente tenta fazer com que ele passe por todas as áreas para entender, mas principalmente para todo mundo falar a mesma língua. Né? Lá na PIB a gente encontra, 1 hora antes do culto, reúne todo mundo e passa a ordem do culto. Então, quando eu estou falando com a Camila e a Ash no Pro Presenter, o cara da câmera sabe exatamente o que eu estou falando, porque já passou por ali, já viu, então está todo mundo falando a mesma língua. Durante o culto, é uma sincronia maravilhosa. Né? A gente usa um rádio e todo mundo está no mesmo canal. Então, quando eu falo para o Vitão que ele tem que ir para a câmera 2, o Pro Presenter já sabe o que vai acontecer, porque ele sabe o que eu estou comunicando com a câmera 2. Né? Então, tem, obviamente, uma hora que tudo funciona numa harmonia maravilhosa, mas isso leva um tempo. Né? Leva um tempo, então no começo você tem que treinar, tem que adaptar, tem que mudar, volta atrás, cara, não deu certo, volta. Quantas vezes, né, brother? Quantas vezes a gente, vamos fazer? Vamos. O final do culto nunca mais faz isso na tua vida. Né? Porque não funcionou. Né? A gente testou e não funcionou, então vamos voltar e vamos tentar de outro jeito. O importante é tentar. O importante é tentar. Né? Lembrar vocês que a gente testa em alguma coisa. Então, ou a gente testa na igreja, a gente é meio que, a gente fala disso assim, cara, não testa nada em evento. O cara não tem nada aqui que você está vendo que nós já cansamos de usar. Tudo que a gente está usando aqui é coisa que a gente já cansou de usar, que a gente sabe de cabo a rabo. Não testamos nada em evento, nada em conferência, nada grande. Aprendemos isso do pior jeito já. Nós aprendemos do pior jeito, que não se testa nada em eventos grandes, quando a gente não está em casa, quando a gente não é tudo do nosso jeitinho, a gente não arrisca. Né? Então, só para não perder o fio da meada, em nome de Jesus, você vai ter uma equipe alinhada, que vai caminhar juntos, que vai todo mundo falar a mesma língua, mas não começa assim. Você vai começar com uma equipe reduzida, com 2 ou 3 que você vai chamar. E quando a gente fala de voluntário, é óbvio, você com certeza tem isso na sua igreja também, pessoas chaves que você sabe que você vai ligar a qualquer hora e falar, bro, eu preciso bater uma laje agora, lá na igreja. Vamos embora. E o cara vem. E tem o voluntário que ele tem o coração, que ele entendeu o propósito, que ele quer servir, mas que ele tem os compromissos, que ele tem faculdade, que ele tem família, que ele tem filho, que ele tem um monte de coisa. E que tem, então, você vai sempre precisar ter um jogo de cintura com as tuas escalas, com os teus voluntários, e saber encaixar tudo no lugar certo. Mas não é mole, leva tempo, dá trabalho, dá uns grisalhos na cabeça, mas quando funciona é uma maravilha, né? Eu falo semanalmente para o pastor, cara, é fácil fazer culto na PIB, por causa do time que a gente tem. A gente tem, por domingo, uma média de 30 voluntários por culto. Então, assim, é muita gente envolvida, muita gente trabalhando, que está todo mundo engrenado, todo mundo comunicando, mas a gente saiu da bancada do Raulino com 2 voluntários por domingo. Né? Que a gente, a mágica era tentar botar em nome de Jesus, pelo amor de Deus, todos os santos, o projetor tem que funcionar. Né? A gente veio dessa época, cara, né? Que a gente testava lá como é que faz para a gente ligar um outro microfone na mesa desse jeito
E a gente veio caminhando, e hoje a gente tem, graças a Deus, recurso que atende a nossa necessidade e uma equipe excelente, mas que a gente construiu durante o caminho, né, Renan? Olha só que conteúdo prático e que conteúdo útil. Espero que tenha sido bom aí para você, que você tenha aprendido alguma coisa, tido alguma ideia e que você possa compartilhar isso com a equipe que talvez está te ajudando, ou se você está tentando formar uma equipe para te ajudar, que você possa compartilhar também com essa equipe essas ideias. Eu gosto demais daquilo que o Rodrigo e o Renan falaram aqui, porque você vê que ninguém começa já sabendo, ninguém começa já acertando, ninguém começa, né, com um orçamento milionário para resolver questões de mídia. A gente começa mesmo com ideias criativas, nos esforçando hoje, pastora, com o que nós temos de recurso na internet, né, de ideias, de né, como fazer coisas nós mesmos. Tem muito recurso, tem muito vídeo na internet, tem muita coisa no Pinterest que você pode fazer, pegar ideias e replicar aí na sua igreja. Então espero que isso tenha cultivado aí uma curiosidade, cultivado uma criatividade em você e que possa ser uma ferramenta útil, né, para o seu ministério. O fato é que o ministério ele não é para qualquer um, ele tem seus desafios. E essa questão de mídia, muitas vezes, é uma área que muda rapidamente, que nós precisamos nos adaptar e se torna muito desafiadora para nós. Eu espero que isso tenha passado para você algumas ideias. Lembre-se, pastor, você não precisa fazer tudo, você não precisa entender tudo, mas você pode sim trazer pessoas ao seu lado e inspirar pessoas para ajudarem a ser parte da solução. Então, compartilhe aí com a sua equipe essas informações. No próximo episódio, daqui a 2 semanas, nós voltamos com a segunda parte deste workshop, desse laboratório, onde nós vamos falar sobre as referências que nós temos, a importância de ter referências, como o ministério é organizado, como é liderado esse ministério. Nós vamos falar sobre recursos, que recursos não são limitações, ou a falta de recursos não são limitação, mas que você pode ainda assim fazer coisas criativas mesmo com poucos recursos. Vamos falar sobre divisão de tarefas dentro da nossa área de mídia. Tem várias tarefas, várias pessoas fazendo várias funções ao mesmo tempo. Vamos também falar um pouquinho sobre perguntas e respostas que o próprio público ali tinha e como escolher voluntários também. Esse laboratório foi parte da Deeper Conference, a nossa conferência de carnaval, aqui na igreja onde eu pastorei, onde nós oferecemos vários laboratórios, e esse foi um deles. Então, no próximo, a gente vai voltar né, com mais um pouco de informação. Pastora, líder, não é fácil liderar uma igreja que é eficaz, que funciona, que alcança pessoas, que se mantém atualizada em meio aos cenários que a gente tem hoje. Mas eu espero que esse canal, que esse conteúdo, que as nossas conversas aqui facilitem para você, seja uma ferramenta para te ajudar a fazer bem aquilo que Deus te deu para fazer. Tamo juntos? Conte com a gente aqui, sempre trazendo conteúdo e material novo, sempre compartilhando aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que Deus tem nos dado aqui para tentar ferramentar você aí. Eu espero que seja útil. Se foi útil, compartilhe. Se foi útil, inscreva-se no canal e se foi útil, coloque aqui um comentário para que eu saiba o que está acontecendo aí do outro lado. Tem gente de todo o Brasil que assiste e às vezes a gente não sabe como isso está afetando vocês, de repente até ideias de conteúdo futuro. Se você tiver, compartilhe aqui com a gente. Nós já fizemos vários conteúdos ao longo dos anos, né, a partir de ideias e perguntas e comentários de você que assiste aí do outro lado. Então faça isso, que Deus te abençoe aí, te fortaleça aí, e nós nos vemos daqui a 2 semanas para a segunda parte desse conteúdo sobre comunicação na sua igreja. Deus abençoe, um abraço e até lá. Boa tarde, gente. Vocês estão animados?